Olá, está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal com resumo dos principais acontecimentos que marcaram a semana na Câmara Municipal. Veja agora os destaques desta edição. Especial LDO 2021, vamos te mostrar o hot site criado pela Câmara para integrar a população nos debates da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. Ainda sobre o projeto da LDO, conversamos com o secretário de Finanças, que mostrou os impactos que a pandemia de coronavírus pode causar na projeção do orçamento para o ano que vem. São José recebe apoio financeiro voltado para ações de combate ao coronavírus. Saiba como a verba será utilizada. Maio Amarelo, em função do coronavírus, campanha educativa sobre os cuidados no trânsito vai focar em ações nas redes sociais. Confira os principais assuntos abordados pelos vereadores na sessão de terça e os principais projetos aprovados na sessão de quinta. E tem estreia na TV Câmara. O programa Educage agora vai apresentar videoaula sobre português. Seja muito bem-vindo. O Semana Legislativa está no ar. E confira agora os destaques da sessão de quinta-feira. Durante a 30ª sessão do ano, os vereadores aprovaram 3 projetos de lei. Um deles, apresentado pelo Executivo, autoriza a Prefeitura a fornecer transporte para a entrega das cestas básicas enviadas pelo Governo do Estado de São Paulo às famílias em vulnerabilidade social por conta da pandemia de Covid-19. A proposta prevê que sejam utilizados todos os meios necessários para que as cestas cheguem nas residências, inclusive contando com o auxílio dos transportadores escolares, que já prestam serviço para a Secretaria de Educação e Cidadania. O prazo para que as entregas aconteçam é de 72 horas e a lista de inscritos no Cadastro Único que foram selecionados pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social tem mais de 28 mil nomes. Outro projeto aprovado de autoria do vereador Dr. Elton institui e inclui no calendário oficial do município a Semana de Combate ao Tabaco. Segundo o autor, o objetivo do projeto é conscientizar as pessoas sobre os efeitos nocivos do uso do tabaco e da exposição ao fumo passivo. A ideia é compor as ações do Dia Mundial Sem Tabaco, comemorado em 31 de maio. Ainda durante a sessão foi aprovado o projeto do vereador Valdir Alvarenga, que denomina a Rua 12 do loteamento Floresta de Rua Zedequias de Oliveira Silva. As sessões na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem já está sendo debatido pelos vereadores e você também pode participar. A Câmara criou um hot site temático sobre a proposta com o objetivo de colher sugestões da população para o projeto. A meta é assegurar que a LDO vai atender as demandas da população por meio dos investimentos previstos para 2021. Saiba como participar agora na reportagem. Já em tramitação na Câmara, agora o projeto da LDO 2021, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, passa pela análise dos vereadores. Dada a importância do projeto, que apresenta a prévia do orçamento da cidade para o próximo ano, com metas de receitas, despesas e investimentos, é muito importante assegurar a participação da comunidade no processo de elaboração e análise da proposta. Por isso, a Câmara criou uma página especial no site do Legislativo, onde os moradores de São José podem contribuir com sugestões para a LDO. Isso é possível a partir de um formulário online e todas as propostas da população serão analisadas pelos vereadores. O processo para participar é fácil. É só clicar no ícone temático no canto superior direito da página inicial do nosso site, onde está escrito LDO. Lá, além do formulário de participação, ainda é possível conferir informações sobre a proposta e ainda ter acesso aos documentos que compõem o projeto, como a composição das receitas e das despesas do município, distribuídas em diversas áreas, como saúde, educação, manutenção da cidade, mobilidade, entre outras. A página foi um pedido da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara, presidida pelo vereador José Dimas e composta pelos vereadores Roberto do Eleven, o relator, e o membro Sérgio Camargo. Também fazem parte da comissão, mas como suplentes, os parlamentares Ciborgue, Flávia Carvalho e Walter Hayashi. O projeto da LDO, elaborado pela Prefeitura, foi protocolado na Câmara no dia 29 de abril e os vereadores têm até o dia 13 de maio para propor emendas individuais. Já o prazo para as comissões de Justiça e Economia emitirem os pareceres vai até o dia 25 de maio.
Para o ano que vem, a receita prevista pela Prefeitura é de 2,7 bilhões de reais. A elaboração considerou os impactos econômicos da crise sanitária provocada pela pandemia de Covid-19, com previsão de reflexos financeiros. Segundo a Prefeitura, a expectativa é que o nosso município tenha queda de 10% na arrecadação do ICMS e baixa de 5% a 7% no ISS. A LDO é uma base do orçamento do município para o ano que vem, ou seja, nela estão apontadas as metas e prioridades que irão nortear as ações financeiras da Prefeitura no próximo ano, como investimentos e gastos. Além do hot site, a Câmara também planeja a realização de uma audiência pública para discutir o assunto com a população. E todos nós sabemos que a pandemia de Covid-19 tem apresentado reflexos em diversas áreas, principalmente na economia. Nesse sentido, São José dos Campos tem recebido apoios financeiros importantes, voltados para ações de combate ao coronavírus. Até o momento, nosso município já recebeu cerca de 20 milhões e pode ganhar mais 80 milhões de reais por meio de repasses do governo federal para estados e municípios que tiveram queda na arrecadação de impostos. E nós conversamos com o secretário de Finanças da Prefeitura para saber como essa verba tem sido utilizada na cidade. São José dos Campos ganhou um importante reforço para o combate ao novo coronavírus. Em março, a cidade recebeu cerca de 20 milhões de reais em repasses que foram destinados para o Fundo Municipal de Saúde. A maior parte desse montante veio do governo federal, que destinou 10 milhões de reais. Outros 9 milhões e meio foram repassados pelo governo do estado e a Vara de Execuções Criminais da cidade enviou pouco mais de 44 mil reais arrecadados com multas e fianças. De acordo com José de Melo Correia, secretário de Gestão Administrativa e Finanças, o valor foi utilizado para a compra de equipamentos para o setor de saúde da cidade e o pagamento de trabalhadores que estão na linha de frente do combate à Covid-19. Nós compramos já, se eu não me engano, 30 respiradores por volta de 50 mil reais cada um, pouco mais de 1.800.000. Temos o nosso almoxarifado, bastante material, como por exemplo máscaras, jalecos, as questões todas de EPIs que nós precisamos. Então tudo isso foi aplicado, Para você ter uma ideia, as médias de uso de álcool gel ano passado, hoje são praticamente 5 vezes maiores. Então, tudo isso foi dirigido para a compra desses materiais e também o pagamento dos nossos servidores na área de saúde. Além deste valor destinado para o Fundo Municipal de Saúde, São José deve receber em breve outro repasse, dessa vez de 80 milhões, após a aprovação pelo Senado, do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. Desse valor, 70 milhões será para livre uso e os 10 milhões restantes serão usados para a saúde. O repasse é um auxílio aos estados e municípios que tiveram queda na arrecadação de impostos como ICMS e ISS. Nós fizemos um programa de adiamento de pagamento, de ISS, de taxas estamos sensibilizados com as questões do comércio e serviço, então nós ampliamos o prazo para maio, para julho de algumas, principalmente na área de ISS, que é da produção, é o imposto da produção. Então nós com isso também vamos deixar de arrecadar no momento. Então esses 70 milhões que vem é para suprir isso. E mais 10 milhões, no total 80 milhões, esses 10 milhões também exclusivos para o combate à Covid. Para conferir os gastos feitos durante a pandemia da Covid-19, o munícipe tem dentro da seção sobre o coronavírus no site da Prefeitura o Portal da Transparência, onde são postadas as aquisições no período. Nós temos todos os gastos feitos por CNPJ de empresas, todos os gastos feitos por tipo de compra e também os nossos orçamentos, o quanto nós liquidamos, que é o que foi realmente aceito de nota fiscal, tudo aquilo que nós pagamos, e tudo aquilo que está empenhado. Nos portais de transparência nós temos tudo isso. No próximo bloco, saiba como a pandemia de coronavírus pode impactar as projeções da LDO 2021. Você ainda confere os destaques da sessão realizada na terça-feira. É daqui a pouco.
Olá, o Semana Legislativa está de volta e fica agora com o resumo que preparamos para você, apresentando os destaques da sessão realizada na terça-feira. Entre os documentos apreciados durante a 29ª sessão do ano estão indicações, requerimentos e moções, a maior parte composta por pedidos para serviços de manutenção pública na cidade, como tapa-buraco, podas de árvores, instalação de lâmpadas, limpeza de ruas, entre outros. Uma das indicações é de autoria do vereador Sérgio Camargo. O documento trata da entrega de 29 mil cestas básicas aqui em São José pelo governo do estado e sugere ao município que, em caso de sobra destas cestas por não identificação do beneficiado, as mesmas sejam doadas para outras famílias em situação de vulnerabilidade. Um requerimento foi incluído durante a sessão e aprovado em plenário. O documento, de autoria do vereador Dr. Elton, solicita ao órgão responsável pela gestão do Hospital Regional de São José a disponibilização do histórico de atendimentos na unidade para averiguar se o hospital está cumprindo o contrato de gestão firmado com o governo do estado, em especial quanto ao atendimento de vítimas socorridas pelo SAMU. Durante o Pinga Fogo, o vereador Marcão da Academia citou a decisão do governo federal de incluir como atividades essenciais as academias, os salões de beleza e as barbearias. A medida tem como objetivo permitir a volta das atividades desses empreendimentos. De acordo com o vereador, caso sejam abertos, é necessário que estes serviços cumpram rigorosamente todas as medidas de segurança. O segundo a usar a tribuna, o vereador Calazans Camargo, destacou a necessidade de ações de assistência social para as famílias carentes da cidade afetadas pela pandemia de coronavírus. O parlamentar ainda apontou a importância de todos seguirem as recomendações dos órgãos de saúde para evitar o aumento do número de casos de Covid-19, principalmente nas cidades do interior. A situação da pandemia de coronavírus também foi abordada pelo vereador Lino Bispo. Segundo o parlamentar, os números de casos no interior, a exemplo de São José, e a taxa de ocupação de leitos de UTI no município são sinais de que a cidade pode flexibilizar a quarentena para algumas atividades econômicas. Ainda de acordo com o vereador, essa medida poderia assegurar empregos. A vereadora Dulce Rita também usou a tribuna. A parlamentar reconheceu a dificuldade financeira de muitos comerciantes, mas alertou sobre a prioridade de preservar a saúde e a vida da população. Assim como outros parlamentares, Dulce também destacou a necessidade de medidas assistenciais, como a entrega de cestas básicas promovida pelo governo do estado. O tema do coronavírus também fez parte da fala do vereador Dr. Elton. O parlamentar comentou sobre a permissão para o atendimento via telemedicina por médicos acima dos 60 anos considerados grupo de risco. O vereador ainda valorizou o trabalho das equipes de saúde do país, principalmente enfermeiros, que têm enfrentado os riscos do contágio para atender pacientes contaminados com coronavírus. Como homenagem, ele lembrou do Dia Nacional da Enfermagem. Ainda sobre o Dia da Enfermagem, o vereador Wagner Balieiro parabenizou todos os enfermeiros do país e ressaltou a importância da valorização da classe. Quanto às ações de assistência social, o parlamentar apontou o envio das cestas básicas a famílias carentes pelo governo do estado. Para Wagner Balieiro, é preciso ampliar o número de famílias atendidas, ação que poderia ser promovida pelo governo municipal. A vereadora Juliana Fraga foi a última inscrita para falar na tribuna. Assim como outros parlamentares, ela também homenageou os profissionais da enfermagem e destacou a importância do isolamento social para garantir a segurança e a saúde da população. Nesse sentido, a parlamentar criticou a atitude de alguns moradores de não respeitarem as determinações dos órgãos de saúde. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E a gente volta a falar sobre a LDO. Segundo a matéria, que já está em tramitação aqui na Câmara, a expectativa para o orçamento do ano que vem é de 2,7 bilhões de reais. Porém, esse número pode sofrer alterações justamente em função dos impactos econômicos por conta da pandemia de coronavírus. Quem explicou melhor para a gente sobre essa situação foi o secretário de Finanças do município, José de Melo Correia. Os detalhes na reportagem. 2,7 bilhões de reais. Essa é a estimativa de orçamento para o ano que vem, proposta pelo projeto de lei de diretrizes orçamentárias que está em tramitação na Câmara.
um valor que pode sofrer alterações em função dos impactos na economia causados pelo coronavírus. Segundo a Prefeitura, as previsões apontam uma possível queda de 200 milhões no valor total do orçamento. Por isso, o município já tem pensado ações para poupar gastos e manter em funcionamento os serviços essenciais. Nós temos feito um trabalho muito forte junto com as outras secretarias para que a gente possa economizar nos gastos. Então a gente entende que mesmo com a perda tão grande dessa, mais as ajudas que vêm do governo federal e estadual e mais o nosso trabalho interno, nós vamos poder chegar num número bom, sempre preservando, por exemplo, o salário do servidor, o atendimento à população, o atendimento à saúde, a questão da manutenção da cidade, da higiene e limpeza da cidade. Esses são os primordiais e, claro, manter a educação nos níveis que ela já tem em São José, que são bastante altos. A grande incerteza do município é mesmo referente à arrecadação de impostos e aos repasses dos governos estadual e federal. Para se ter uma ideia, mais de 60% do valor total do orçamento previsto na LDO vem de transferências da União e do Estado, recursos que podem ser impactados. Já os impostos municipais correspondem a 35,5% da fatia do orçamento. Nesse sentido, o município aponta que pode haver queda de 5% a 7% no ISS, mas a maior queda deve ser registrada no ICMS, repassado pelo Estado, uma redução de cerca de 10%. Para você ter uma ideia, hoje o repasse de ICMS para São José dos Campos é da ordem de 830 milhões de reais, né? Se você for pensar que cai apenas 10%, já são 83 milhões de reais, é um impacto muito grande. Então, nós entendemos, e o ICMS, ele bate a operação industrial, ele bate exatamente toda a divisão das cidades de São Paulo, porque ele originariamente vai para o governo do Estado aplica uma porcentagem e distribui para os municípios. E então vai afetar todo o Estado, e São José, como é uma cidade bastante industrial, né, então também terá a sua afetação. Ainda segundo o secretário de Finanças da Prefeitura, o projeto da LDO foi elaborado no início de 2020, quando o país não registrava casos de coronavírus. Naquele momento, as estimativas apontavam um valor de 2,7 bilhões, que seria dividido entre as várias secretarias, além de autarquias aqui da cidade. De acordo com o projeto, saúde e educação são as pastas que devem receber o maior aporte. A saúde ficou com 792,8 milhões e a educação 712,2 milhões. Em seguida estão as pastas de manutenção da cidade, habitação e obras e mobilidade urbana. E como estamos em um momento de incertezas, possíveis correções desses valores devem ser apresentadas no projeto da LOA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. As correções todas nós entendemos que deverão ser aplicadas para a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que nós vamos trabalhar e votar com audiências públicas no segundo semestre desse ano. Aí teremos então um aspecto muito mais arrojado e mais preciso do que será feito. Entendemos que a LDO, do jeito que foi, ela está bem dosada, inclusive verificando as questões do próprio efeito do corona sobre os investimentos e sobre as despesas. Vale lembrar que a LDO também é construída a partir das demandas apresentadas pela própria população por meio de audiências públicas. 7 audiências foram realizadas pela Prefeitura antes que o projeto final fosse enviado à Câmara. O Legislativo também pretende fazer ainda este semestre uma audiência sobre o tema. E a pedido da Comissão de Economia, foi criado um hot site com informações sobre a LDO e um formulário pelo qual é possível deixar sugestões de obras e investimentos para a cidade que serão analisadas pelos vereadores. De acordo com o secretário de Finanças, a maior parte dos pedidos é por melhorias na saúde, educação, mobilidade e segurança. A preocupação maior é a questão do Covid, claro. A questão da mobilidade, que às vezes é uma reclamação das pessoas. Está tranquila a cidade, além de ter inaugurado grandes vias, o Arco da Inovação, uma obra fantástica, além de ter inaugurado a Via Cambuí, né? Nosso sistema de mobilidade está muito bom.
Mas nós entendemos que, por exemplo, as atividades, as pessoas têm a preocupação, claro, com as atividades de segurança, que são do governo do Estado, mas a nossa Guarda Civil dá todo um apoio. Então, eu entendo que, com o isolamento, as pessoas estão com as necessidades um pouco menores. Existe também uma série de movimentos, né, que a gente gostaria de agradecer à Prefeitura, gosta de agradecer também, a série de movimentos de organizações particulares, né, que tem ajudado a população carente, às vezes, né, como, por exemplo, a doação de roupas, essas coisas. Então, a comunidade toda, junto com a Prefeitura, entendeu que esse período é importante para a gente poder ajudar as pessoas minimamente, tendo não só uma boa saúde, mas também tendo as questões de vida preservadas. E no próximo bloco você confere as novidades da campanha Maio Amarelo deste ano. Em função do coronavírus, a mobilização vai ser pelas redes sociais. E tem estreia na TV Câmara. Você vai saber detalhes do programa Educage, que agora vai contar com aulas de português. A gente volta já. Estamos de volta com Semana Legislativa. O mês de maio foi o escolhido para receber a campanha Maio Amarelo, voltada para conscientizar motoristas e também toda a população sobre os perigos no trânsito. Todos os anos a campanha traz uma série de ações realizadas nas ruas. Mas esse ano, por conta da pandemia de coronavírus, a mobilização vai ser um pouquinho diferente. Vai ocupar as redes sociais com uma série de mensagens educativas. Um trabalho bem legal que a gente te mostra agora na reportagem. Um recado simples, mas que pode salvar vidas. Esse é um dos materiais disponibilizados pela campanha Maio Amarelo deste ano. O intuito da ação educativa é conscientizar motoristas sobre os perigos no trânsito, um trabalho que normalmente acontece por meio de ações nas ruas. Mas este ano, por conta da pandemia de coronavírus, o foco da campanha vai ser mesmo as redes sociais, como conta o secretário de Mobilidade de São José, Paulo Guimarães. O Maio Amarelo ele se caracteriza muito com ações com as pessoas, né? Então, caminhadas, passeios ciclísticos, isso não é possível nesse momento. Por outro lado, as pessoas estão muito engajadas em redes sociais. Então, a gente está focando bastante nas redes sociais e fazendo essa multiplicidade de mensagens, né? Ou seja, variando as mensagens, chamando atenção para aquilo que são os maiores riscos para a segurança no trânsito. Como lembrou o secretário, os recados da campanha do Maio Amarelo 2020 têm sempre o cunho educativo. Serão uma série de postagens reforçando a necessidade da segurança no trânsito. De acordo com dados apresentados em pesquisas nacionais, existem 2 grandes fatores associados aos acidentes: desatenção e imprudência. Esses elementos combinados também resultam em mortes ao volante, uma média de 50 mil a cada ano aqui no Brasil. E quando se pensa na quantidade de feridos, esse número aumenta ainda mais. Isso sem contar que muitos dos feridos vão parar nos hospitais, aumentando os gastos públicos e ocupando leitos que poderiam ser destinados para outros pacientes. A segurança no trânsito, ela tem uma contribuição muito significativa nessa época de combate ao coronavírus, né? A maioria dos leitos de trauma e, por consequência, os de UTI dos hospitais são ocupados por vítimas de trânsito. Então, se a gente tem uma melhor segurança no trânsito nesse período, a gente tem uma menor ocupação dos leitos de UTI e eles ficam liberados e disponíveis aí para o tratamento daquilo que é imprevisível, né? A gente consegue prever um acidente de trânsito, a gente consegue, apesar do Covid, a gente também tomar os cuidados, usar máscara, o álcool gel, mas o acidente de trânsito ele é ainda mais evitável, porque ele não é contagioso, depende só de cada um, né? Então é muito importante a segurança no trânsito nesse momento para que a gente possa fazer o combate adequado ao coronavírus. Mas segundo dados apresentados pelo movimento Maio Amarelo, mesmo com um número alto de acidentes registrados todos os anos, a campanha que surgiu em 2011 tem dado bons resultados. São José, principalmente aí nesses últimos 3 anos, atingiu patamares assim, de segurança que são comparáveis com a Europa, por exemplo. Então a gente está notando que esse trabalho contínuo, né, fazendo as ações de engenharia, melhorando o nosso sistema viário, né, ampliando a fiscalização, mas trabalhando com a parte de conscientização, e isso passa pela participação da população, tem surtido um resultado muito positivo. E a gente está vendo agora, na própria época de pandemia, a gente fechou, por exemplo, o mês de março com 0 mortes no trânsito de São José. Então isso é um resultado muito expressivo para uma cidade como a nossa. Ainda assim, as ações educativas não podem parar.
Por isso, fica o convite para que cada um de vocês, motoristas, deem uma desacelerada para acompanhar um pouco das mensagens da campanha. Afinal, consciência nunca é demais. Os 3 principais fatores, né, que geram aí toda a questão dos acidentes, da insegurança no trânsito, é velocidade, álcool e celular, né, a desatenção e a imprudência principalmente. E quando eles são misturados, e isso geralmente acaba acontecendo, né, a pessoa bebe, comete um excesso de velocidade ainda usando o celular, é uma mistura mortal. Então a gente está trabalhando muito nesse foco, até porque é um contraponto do que está acontecendo hoje. As pessoas estão participando de muitas lives, né, ficam lá o tempo todo conectadas, tomando uma cervejinha em casa, e esse comportamento ele não pode sair dos limites da sua casa. Então o que a gente tem falado muito é legal, né, ficar conectado, tomar uma cervejinha, assistir uma música, né, acompanhar um show, mas se for sair de casa, use máscara, não use o celular de jeito nenhum e jamais beba e dirija depois. E tem estreia na TV Câmara? A partir desta quarta, o programa Educage vai começar a exibir aulas de português. Uma ótima oportunidade para você em casa aprimorar os seus conhecimentos de gramática e ainda se dar bem nas provas de vestibulares. E para você conhecer melhor o que te espera nesse novo conteúdo, vamos conversar com a professora Gabi, que vai contar para a gente os detalhes. E tem novidade na programação da TV Câmara. A partir de agora, o programa Educage vai começar a exibir aulas de português, além, é claro, das videoaulas de matemática. A responsável pelo conteúdo é a professora Gabi. Formada em letras e já com grande experiência na área, ela conta que o português, assim como a matemática, não é esse bicho de 7 cabeças, não. Tudo depende do nosso esforço e da nossa prática, além do contato com as letras. E já que estamos falando em contato com as letras e língua portuguesa, a professora Gabi nos revelou um pouco do conteúdo das aulas. Bastante de gramática, porque gramática é gramática, né? Muito importante. E também toda a parte de fonética, né? Da semântica, todas essas áreas da língua portuguesa eu quero agregar. Também a redação, né? Literatura um pouco menos, mas toda essa parte de estrutura o aluno pode esperar com segurança que ele vai ter. Assim como acontece no conteúdo da matemática, as aulas de português também serão divididas em 2 partes. Na primeira serão abordadas dicas teóricas sobre os conteúdos gramaticais. Em seguida, resoluções práticas de exercícios. E vai aí um recado da professora Gabi, hein? Vale muito a pena acompanhar todas as aulas, já que o português é a base para praticamente todas as áreas do conhecimento. A língua portuguesa é a base da nossa educação, né? E ela interliga a todas as outras disciplinas. Então, se eu consigo dominar minha própria língua, consigo ter ali todos os conceitos muito bem claros, eu vou conseguir me desenvolver também nas outras disciplinas que eu tenho que estudar, né? Então tudo isso vai ajudar muito. E outra coisa que é de extrema relevância, que eu sempre guardo para mim, é que podem tirar tudo de você, menos o conhecimento. Então quanto mais conhecimento você adquire, melhor. E para adiantar um pouquinho, vamos te contar o conteúdo da nossa primeira aula. A professora Gabi vai falar sobre o uso das vírgulas. Esse é só o primeiro dos vários assuntos que serão abordados, uma vez que cada edição tem um tema diferente. Para você ficar ligado e não perder nada, é preciso acompanhar o programa Educage todas as quartas-feiras, sempre às 4h30 da tarde. As aulas serão exibidas semanalmente, intercalando os conteúdos de português e matemática. E o convite para essa aula de estreia da língua portuguesa fica por conta da professora Gabi. Vocês todos estão convidados a participar dessa nova jornada da língua portuguesa aqui. E, é claro, a presença de vocês é muito importante. Espero que vocês consigam, né, acompanhar as aulas. Todo esse conteúdo está sendo preparado com muito carinho, com muita dedicação para vocês, e eu espero que vocês gostem. O Educage é uma parceria entre a TV Câmara e o CAGE, o curso Alberto Santos Dumont, e tem como objetivo oferecer uma oportunidade para que os estudantes que estão buscando ingressar na universidade possam se preparar para os principais vestibulares do país. O programa começou em 2019, abordando exclusivamente assuntos ligados à matemática. Esse ano, pela primeira vez, o programa vai abordar um novo assunto com a novidade dos temas relacionados à língua portuguesa. E só para reforçar,
Toda quarta às 4h30 da tarde tem estreia de um novo programa, mas você também pode acompanhar as aulas sobre os conteúdos passados ao longo da nossa programação. Ainda é possível rever todas as aulas no nosso canal do YouTube. Então, acompanhe o Educage e um bom aprendizado. E o Semana Legislativa fica por aqui. Até a semana que vem.